Olá, olá, vamos começando mais uma live, esperar o pessoal ir entrando aí. Hoje nós vamos falar sobre o poder dos óleos essenciais e as suas utilizações, mas principalmente, esperar a galera entrando aí, a importância, as utilidades. Nós vamos falar um pouquinho sobre os óleos. Tem bastante gente que me manda perguntas, ficam com dúvidas, como se utiliza. Mas hoje eu não vou passar tanto a forma de utilização. Então, para quem está chegando aí, é até importante saber que hoje eu quero passar mais o poder, a possibilidade de você estar utilizando o óleo essencial como uma ferramenta, uma forma de você se ajudar nos seus sintomas, nas suas dificuldades, tanto físicas e emocionais. Então eu vou estar mostrando aqui como funciona a parte fisiológica do óleo, como que ele atua. Oi, Jaque, tudo bom? Então vai ser muito interessante nesse sentido, porque as pessoas têm essa dúvida, né? Nossa, mas eu vou investir numa coisa, que será que eu vou me dar bem? Será que isso realmente pode me ajudar, né? Como esses dias me perguntaram, tem comprovação científica, tem coisa... Só na PubMed ali, uma pesquisada rápida, se você colocar aromaterapia em inglês, já dá mais de 1000 artigos científicos e você vai olhando, a maioria deles mostra uma eficácia muito grande nos sintomas, tá? Então, como que surgiu para mim, né, a aromaterapia? Que é engraçado que a vida vai levando a gente para alguns caminhos que a gente às vezes não espera, né? Eu já tinha ouvido falar, também fui descrente, também imaginei que era uma coisa, né, que talvez não tivesse um efeito muito positivo, né? É aquela coisa, né? Aquilo que a gente desconhece, geralmente a gente acaba julgando, né? A primeira coisa que a gente faz quando a gente não conhece algo é julgar. E eu não fui diferente. Há uns anos atrás, acho que 3, 4 anos atrás, quando eu ouvi falar assim, mais profundamente sobre o óleo essencial, eu também entrei nesse julgamento e acabei não me importando muito. Mas eu tenho uma irmã mais velha, e ela começou a utilizar, talvez por seguir uma pessoa do Instagram e tudo mais, e ela começou a ver muito resultado, a ponto de muitas vezes substituir antibióticos, substituir remédios para dormir, protetor solar. Na casa dela ela utiliza também para produtos de limpeza, para repelir inseto. E uma vez eu cheguei lá, a gente estava no ambiente, a família toda, e eu estava numa fase de estresse, não estava conseguindo dormir direito, e ela colocou o óleo de lavanda lá para eu dormir, e para mim o impacto foi muito interessante, assim, o efeito, né? Então quando eu experimentei, né, aí eu já senti a diferença, só quando me falaram, né, isso é bom, isso não é bom. Então, quando eu realmente experimentei, falei, nossa, mas será que não é coisa da minha cabeça? De novo, no outro dia, utilizei, consegui dormir a noite inteira. Então, a partir daquele dia, eu já fiquei mais interessado e fui em busca de ir atrás. Não fiz ainda nenhum curso presencial, eu já fiz 2 cursos online de aromaterapia, porque hoje eu acho que o online vem aí para possibilitar a gente fazer a qualquer hora, a qualquer momento. É um curso 100% ali teórico, tem algumas coisas práticas também, né, que eu ainda quero fazer, mas que eu, como fisioterapeuta, já tenho essa noção anatômica de massagem, de fibra muscular, sistema nervoso. Então para mim ainda não senti falta, mas a parte teórica eu já fiz 2 cursos online que para mim foram muito legais, tá? Então eu queria falar para vocês, começar falando, né, o que é um óleo essencial, né? O óleo essencial, eles são as substâncias químicas que são extraídas, né, das plantas. Aqui a Jaque está mandando, né, que em casa ela também substituiu todos os remédios por óleos essenciais. É isso mesmo, Jaque. Então, assim, o óleo essencial, ele é uma substância química que a planta produz para que ela mesma possa sobreviver no seu meio. Então ela vem dos caules, das
folhas, das flores, ela vem das cascas, então das raízes. Então tem várias partes da planta que produzem esse óleo, que produzem essa substância química, né? Por quê? Porque ela precisa se proteger do sol, ela precisa se proteger dos fungos, das bactérias. Vamos imaginar, gente, a planta está lá na floresta, então não tem fungo, não tem bactéria? Tem. E como que ela não tem caixinha de remédio? Ela mesma tem que produzir o próprio remédio dela. Então, ela produz as substâncias bioquímicas para que possa proteger ela do sol. Se chegar um herbívoro e morder ali a planta, né, pode passar algum tipo de vírus, bactéria, então ela tem que produzir, né, alguma substância para que ela possa se proteger desses ataques, né, que vêm da natureza, né, recuperar de um frio, do calor excessivo. Então, a própria planta, ela produz essa substância. Isso que é interessante. Como que nós, né, o ser humano, retira isso? Basicamente, existem duas formas de se retirar isso da planta. A primeira é a vapor, né? Então a destilação, né? Eles fazem uma destilação a vapor. E a segunda forma é a prensando a frio. Então ele pega ali mesmo a semente, pega o caule, ele prensa, né? E aí sai dali o óleo essencial, né? Tem alguns que saem da própria árvore, né? Na doTERRA eles fazem doTERRA é os óleos que eu utilizo. Eles fazem algumas campanhas e levam o pessoal na Amazônia para tirar o óleo da copaíba, que é da árvore. Então eles furam lá a árvore e sai todo o óleo, é muito interessante. Então tem várias formas de você retirar ali esse óleo da planta. O que é mais importante saber? É se esse óleo que você está adquirindo, ele tem a certificação CTPG. O que seria isso? É uma certificação de grau de utilização terapêutica. Então, se você compra um óleo e não vem essa sigla CTPG, é porque ele não é certificado. Então, aí você não tem a certeza absoluta que esse óleo é puro. Esse óleo ele pode ser misturado. E, óbvio, né, gente? Geralmente é os mais em conta, os mais baratos, mas não necessariamente, tá? Então, você tem que analisar, você tem que pegar ali o óleo, a caixinha e ver. Tem a sigla CTPG, que é grau de pureza e terapêutica? Então, assim, eu posso utilizar ele terapeuticamente ou não? Porque às vezes pode ser um óleo essencial só para inalar o cheiro, só para sair o cheiro, né? Que a gente, inclusive, pinga ali o olhinho naqueles difusor de parede que você enfia, ele esquenta, você coloca um pouquinho de água. Aquilo ali não tem efeito terapêutico nenhum, né? Porque a partícula está sendo modificada pelo calor. Então, não adianta nada, é só para inalar um cheiro. Então, óbvio, você não vai pegar um óleo, sei lá, de R$200, de 100, de 50, de 80, para só inalar o cheiro. Então, aí você compra o mais baratinho, que é só para dar o cheiro no ambiente, né? Mas você pode ter os dois, né? Com um óleo de mais qualidade, você pode ter o cheiro e também você tem aquele fator, né, bioquímico sendo inalado, as partículas sendo inaladas pelo ar. Então, pessoal, a aromaterapia ela tem essa característica, né, de nos ajudar de forma mais natural. Quanto mais natural possível, melhor. Não que nós não vamos tomar o remédio, não que nós não vamos tomar a bioquímica artificial, tem hora que nós vamos precisar. Mas quanto menos a gente intoxicar, né, a gente está vendo muito isso, né, vários médicos falando da intoxicação, da importância. Então, quanto mais a gente ter essa consciência de não se intoxicar, melhor, né? E como que se descobriu a aromaterapia? Ela vem de muitos anos, né? Ela vem de mais de 4.000 anos atrás, os egípcios já usavam, mas o estudo científico começou a partir de 1937. Foi um químico francês que acho que teve uma queimadura e ele usou a lavanda e ele percebeu que melhorou muito rápido a queimadura dele. Então, a partir daquele momento, aquele químico ele começou a estudar na França os óleos essenciais
e foram extraindo das plantas e foram vendo os seus efeitos terapêuticos, que já se conhece há milhares de anos, né? Os egípcios já usavam, os romanos. Em toda a história tem a utilização da planta, né? Tanto como fitoterápico, como também dos óleos, né? Mas o estudo ali, né, da parte de colocar ele como uma ciência, iniciou mais ou menos nessa época aí de 1937. E como que se utiliza o óleo? Basicamente são 3 formas de se utilizar o óleo. Então, primeiro, nós vamos pingar uma gotinha na mão e vamos inalar dessa forma. Ou você vai usar um difusor. Eu vou mostrar aqui para vocês que eu estou com um difusor, né? Eu estou aqui na clínica, ó, o difusor está funcionando aqui. E hoje eu estou usando o DDR Prime. É um óleo muito bom, que ele ajuda na reparação celular e também ajuda na recomposição do DNA. O efeito dele é muito legal. Estou usando ele há mais ou menos uns 6, 7 dias e é muito interessante você notar as mudanças físicas e emocionais. Então, vamos lá, de novo, voltando, né? 3 formas de você inalar. Você pode pingar e cheirar. Você pode usar o inalador, que eu acabei de mostrar, que fica emitindo a partícula. Esse difusor, ele não esquenta, ele evapora as partículas, né? Não pode esquentar. Então, você não pode colocar um óleo essencial pensando em nível terapêutico em alguma coisa que esquente em tomada, tá? Isso não funciona. Só solta o cheiro, né? Mas a partícula, ela é modificada quando esquenta. Né? Uma outra característica do óleo essencial, antes de eu falar as outras formas, é que ele é muito volátil. Então, por exemplo, se você destampar um óleo, né, em 2 dias, talvez não tenha mais nada no vidro. Ele evapora. Então, o óleo puro, ele evapora. Você pode pingar, às vezes, o óleo num guardanapo. Você vai ver que dali, sei lá, coisas de segundos ou 1 minuto no máximo, aquilo já sumiu. E às vezes um outro óleo que não tem essa certificação de pureza, como ele é misturado com algum outro tipo de óleo, você pinga num guardanapo ali e ele fica, né? Porque ele não evapora. Então, a inalação é uma das formas de você utilizar o óleo. A outra forma é tópico. Então você passa ele na pele, passa em algumas regiões como pescoço, peito, barriga, virilha, sola do pé, a região do punho. São regiões atrás da orelha, são regiões onde você tem uma maior capacidade de absorção. Então, você também pode usar de forma tópica e também você pode usar de forma interna. Então, você pode engolir ali uma cápsula, muitas vezes misturado com água, o óleo essencial. Alguns, não todos, tá? O único no Brasil liberado para uso interno é da marca doTERRA. Tem pessoas que ingerem outras marcas, mas pelo que eu sei, o único que é realmente permitido o uso interno, que tem comprovação de eficácia, é o da doTERRA, certo? Então, eu sei que isso cria muita polêmica, porque muitas pessoas, eu já vi em grupos de WhatsApp que eu sigo, não pode usar internamente óleo essencial. Por que tem pessoas que falam que não se pode engolir um óleo essencial em cápsula ou até mesmo pingando num copo d'água? Porque existem 3 escolas de estudo de aromaterapia, que é a base, é a francesa, né? Começou ali pela francesa, e a linha francesa, ela diz, ok, você pode ingerir, inalar e passar topicamente. Então eles estudam dessas 3 maneiras. Existe a linha inglesa. Então a linha inglesa, na época que começou a se estudar tudo isso, existiam várias proibições na Inglaterra. Então lá eles usam mais a nível tópico. Então os ingleses, eles defendem que não se pode de jeito nenhum tomar um óleo essencial, né? E nós temos o alemão. O método alemão, o estudo, a linha alemã, ele já é mais
focado no inalar. Então nós temos 3 linhas. Então se a pessoa estudou a linha inglesa, para ela é impossível, não se pode tomar de jeito nenhum. Se você estuda a linha francesa, para eles já é natural, já tem estudos em relação a isso, e por isso que o da Doterra, que é uma marca americana, ele já tem estudos e tem os óleos específicos que você pode tomar e que não acontece nada, né? Então tem a forma correta, tem o jeito correto, e aí é caso por caso, certo? E como que nós eliminamos esse óleo, né? É porque assim, essa bioquímica, né? Essa química que existe nos óleos essenciais, ela vai para o nosso corpo, ela vai gerar um efeito no nosso corpo e depois ela vai sair pelas fezes, pela urina, pelo suor, né? E o que é formada essa bioquímica? Essa bioquímica ela é formada de hidrogênio, de carbono e de oxigênio, basicamente 3 tipos de molécula, mas existem mais de 300 e às vezes em um óleo só. Então, assim, cada óleo tem muitos efeitos terapêuticos. Então, às vezes vai servir para a pele, vai servir para a parte respiratória, vai servir para a ansiedade. Por quê? Porque nós temos basicamente a composição molecular é muito mais complexa do que o medicamento, que eles pegam às vezes, molécula e reproduz. Na planta não, ela tem às vezes 300, 400 tipos de moléculas diferentes em um óleo. Então ele vai servir para muita coisa, aquele óleo. Então eu peguei aqui só alguns nomes para vocês verem, porque os óleos essenciais, eles são basicamente, a constituição dele é basicamente feitas em hidrocarbônicos e oxigenados. Então, por exemplo, os tempenos, os monotempenos, os estéreis, os fenóis, os nitrogênios, são todos os nomes, né, das substâncias bioquímicas que geram os efeitos no corpo. Então, por exemplo, tem alguns fenóis, alguns estéreis que geram efeitos analgésicos, sedativos, anti-inflamatórios, fúngicos. Então, tem o óleo essencial que vai ter aquela composição química que vai ser sedativa. Então, aquele óleo vai ser ideal para ansiedade, tensão muscular, insônia. Vocês entenderam? Então, por isso que eu chamei a atenção hoje para essa live, para falar do poder dos óleos essenciais. Por quê? A pessoa não entende que existe uma química por trás disso. Ele acha que é só uma plantinha que pegou ali e colocou e fez um olhinho. Não, existe é como uma farmácia mesmo. Existe um estudo químico do efeito daquela substância no nosso organismo. Então, os tempenos, os monotempenos, os dipempenos. Então, assim, são várias substâncias bioquímicas que geram efeitos fisiológicos, né? Alguns vão ativar o sistema nervoso, outros vão desativar, uns vão ter efeito inflamatório, outros um efeito anti-inflamatório e assim sucessivamente. Então, o que eu queria mostrar para vocês hoje nessa live, e quem tiver aí alguma dúvida também pode mandar, é exatamente isso, que os óleos essenciais, eles têm um estudo científico, que você inclusive pode procurar no mínimo aí na pubmed.com.org, se eu não me engano, que ele é um site, né, que mostra ali os artigos científicos, e que você pode usar o óleo essencial, sim, para tratar os seus sintomas, né? Como? Basicamente de 3 formas. Você pode inalar, né, através no nariz e através de um difusor. Você pode passar no uso tópico e você pode passar também a ingerir o óleo em cápsula e muitas vezes misturado em um pouco de água. Não pode, pessoal, não pode puro, simplesmente pegar e pingar o óleo, porque isso queima, né? Ele é muito concentrado, Então, a forma de atuação dos óleos essenciais são essa. Agora, o efeito, então nós temos vários efeitos, né, no nosso corpo, e o principal que gera um efeito mais rápido é inalando. Por quê? Então, dentro da nossa cavidade nasal, dentro da mucosa ali do nariz, nós temos vários cílios. É eles que captam as moléculas do cheiro, né,
passam através das células nervosas no nariz, vai através do nervo olfatório lá para o bulbo olfativo no cérebro e ele atinge o sistema límbico. Então, para a memória, depois eu vou passar aí para a memória. Então, olha só que interessante, quando você inala a partícula do óleo, ele entra pelos os cílios, né, que tem ali na cavidade do nariz, ele vai captar essa molécula, ele vai passar ali no bulbo olfativo, o nervo olfatório, e vai lá para o sistema límbico. O que o sistema límbico faz? Ele gerencia só basicamente as nossas emoções, a nossa memória, ele altera muito os neurotransmissores no cérebro, eles modificam a sinalização celular, eles podem modificar a plasticidade neural. Então, assim, o sistema límbico ele tem uma importância muito grande no gerenciamento do nosso estresse. Por isso que os óleos essenciais têm efeitos emocionais. Então, alguns óleos eles servem para trabalhar luto, alguns óleos eles servem para trabalhar o sentimento de medo, de raiva. Por quê? Porque aquela partícula, ao ser inalada e chegar lá no sistema límbico, através do nervo olfatório, do bulbo olfativo, ele vai gerar uma resposta, ele vai gerar uma ativação. Como, por exemplo, esse DDR Prime aqui, ó. Esse aqui é muito bom. Por quê? Ele é um mix de vários óleos e esses óleos aqui, a composição química desses óleos, eles na célula, quando ele chega na célula, ele ajuda a reparar o DNA e a evitar que aquele DNA danificado se replique. Então olha só que interessante. E nas crianças, o estudo que eles fizeram com esse óleo nas crianças, eles perceberam que modificou muito a expressão, a fala, se desenvolveu muito mais. Então, eu já comecei a usar nos meus filhos, neles eu uso só tópico, eu misturo com óleo de coco, esse é um óleo de coco sem cheiro, então eu pingo algumas gotas desse óleo, misturo com esse óleo e passo nas costas deles, né? Então, antes deles irem para a escola. Então, esse é o procedimento que eu estou fazendo há uma semana. Vamos ver o que eu vou perceber de resultado. Então, pessoal, é isso que eu queria que vocês entendessem desse poder, né? Dessa possibilidade de utilizar o óleo essencial. Em relação à pergunta que fizeram aí para mim, né, de óleo essencial para concentração e memória, para mim, um dos melhores é o alecrim. Porém, eu uso muito, inclusive estou usando agora, o olíbano, o frankincense. Ele é um óleo, inclusive, que se usa muito em Alzheimer, patologias de perca de memória, de falta de concentração, depressão. Ele é um óleo-chave, né? Eles falam que ele é o óleo que tem uma gama de possibilidades muito grande. Então, para concentração, eu usaria o alecrim, né? Que ele tem um efeito comprovado sobre a ativação das áreas da memória no cérebro, quando você inala o alecrim, e também o frankincense. Eu peguei aqui uma lista para vocês terem uma ideia, porque é muita coisa, tá, gente? É muita informação. Sobre efeitos analgésicos. Quais os óleos, por exemplo, têm efeito analgésico? O alecrim, o eucalipto, o lavanda, o hortelã-pimenta e o copaíba. Só que olha só que interessante. O copaíba, ele não é só analgésico sedativo, ele também é anti-inflamatório. Então, se você tem algum tipo de inflamação, você pode usar principalmente em cápsula o copaíba, porque ele pode restabelecer sua flora intestinal, que pode estar com uma inflamação, você está com uma desbiose, você pode estar com uma inflamação articular. Então, assim, você passar naquela articulação misturado num outro óleo, você entendeu? Então, ele tem um efeito anti-analgésico e também anti-inflamatório. Olha só que interessante. Que é antihistamínico. Então, por exemplo, se ele é antihistamínico, ele é um antialérgico. Então, imagina, se seu filho tem muita alergia, você não vai ficar dando antialérgico constantemente. Você pode substituir pelo hortelã-pimenta, limão siciliano e o melaleuca, né? Todos eles são antihistamínicos. Então, se está com gripe, se está com
com alergia a pelo, alergia a gato, você pode estar usando esses 3 óleos que eles são anti-histamínicos. Mas o hortelã-pimenta, por exemplo, ele também tem um efeito muito grande na temperatura do corpo. Ele consegue abaixar a febre. Ele também tem um efeito na parte digestiva. Então vocês estão entendendo que um óleo pode ter inúmeros efeitos em vários tipos de sintoma. Por isso que tem um poder muito grande. Então, pessoal, eu acho que um outro que é muito interessante que eu peguei aqui, que eu queria falar, são os antioxidantes, né? Porque na nutrição a gente vê muito isso, os alimentos antioxidantes para ajudar nessa parte da oxidação, seria o cravo, mirra e coentro. São os 3 óleos que são utilizados como antioxidante. Então, quem faz algum tipo de tratamento que precisa de um tratamento antioxidante, esses 3 óleos seriam os mais indicados. Então, o objetivo dessa live é mostrar para você que, sim, o óleo essencial, ele é científico, ele tem essa capacidade molecular de modificar o nosso cérebro e modificar também todo o nosso sistema nervoso e a capacidade, inclusive, de neuroplasticidade cerebral, de mudança de comportamento e também anti-inflamatório, antifúngico, de forma natural. Então, se você tem algum tipo de patologia que é crônica, é muito mais interessante você começar a utilizar um óleo para que você possa modificar ali os seus sintomas. Qual que eu uso mais? Eu gosto de usar muito o lavanda, porque ele realmente diminui a tensão. Os que eu tenho comigo é o DDR Prime, que é o lançamento do Terra, o Frankincense, o hortelã-pimenta. Para mim, esses são os óleos que sempre estão comigo, porque dentro daqueles sintomas que eu tenho, eles são o que mais me ajudam. Então, quem tiver alguma dúvida aí, fica à vontade para perguntar, senão a gente já vai encerrando por aqui. Olha só que interessante, né? Eu estou vendo aqui que eu escrevi bastante coisa, tá? Para hiperatividade, né? Nós temos o vetiver, vetiver na verdade. Então ele é um ótimo óleo utilizado para hiperatividade. Gripe, melaleuca, hortelã-pimenta, o próprio alecrim. Então você vê, o alecrim, ele também é utilizado para concentração e foco, mas ele também auxilia a parte digestiva, ele também auxilia numa gripe, entenderam? Então você tem que ir testando para você qual que gera mais efeito em qual patologia, e assim você acaba tendo aqueles óleos para você, porque você sabe que para você aquela atuação é melhor. Então é um mundo terapêutico muito legal. Uma outra dica interessante, quando você está utilizando muito o óleo essencial, é sempre bom você dar uma folguinha de, vamos supor, você usa 30 dias, 40 dias, para uns 5 dias, depois você volta a utilizar. Isso é muito importante porque ele tem um efeito mesmo sobre o corpo. Tem pessoas que podem se intoxicar também por óleo essencial se não souber utilizar de forma correta, né? Por isso que tem que sempre estar associado a uma pessoa que de alguma forma entenda um pouco sobre a utilização do óleo essencial. Então, dicas básicas: qualidade do óleo. Então prestem atenção na qualidade do óleo, se ele realmente é volátil, pinga o óleo no paninho e vê se ele some dali a pouquinho. Se não for, esse óleo está misturado, então já não dá para ingerir. Certificação CTPG, que é a certificação que diz que ele tem um grau terapêutico, que ele pode ser ingerido. Então procurem utilizar essa nomenclatura e ver se tem no óleo, e utilizar principalmente a inalação aí, que é a forma mais eficaz. Por exemplo, eu deixo o meu difusor, eu estou dormindo, eu deixo ele com o óleo ali, ele fica 6 horas ligado, né? Posso utilizar mais de um tipo de óleo por dia? Pode, com certeza, pode usar sim. E também, em média, se utiliza em adultos umas 4 gotas por dia. Se for aplicar, inalar de forma mais,
intensa ali, e crianças pelo menos umas 2, às vezes 3, né? Em casos mais agudos, né? Você vai usar 3 em criança, assim, usar uma semana, depois você vai passar a usar 2, uma vez por dia, né? O óleo essencial. Certo, pessoal? Então fica aí um grande abraço. Quem tiver dúvidas, manda para mim depois aí via direct. A gente vai montando outras lives aí também sobre óleo essencial. Uma próxima, eu acho que eu vou bolar aqui umas indicações terapêuticas, né? De qual óleo é indicado para tal sintoma, para tal dificuldade, que aí já é uma coisa mais de aplicabilidade, né? Mas vocês não vão conseguir aplicar se vocês não entenderem essa base, né? Essa base ela é fundamental. Se você não souber dessa composição química, da questão da qualidade e dos modos de aplicação e das escolas que estudam isso, né? Então cada um tem um ponto de vista. Então às vezes você vai estar ingerindo óleo essencial e tem uma pessoa que vai te criticar e falar que não é possível. Então você vai ter um embasamento para mostrar, não, isso é possível dentro da linha francesa, se estuda dessa forma, tem comprovação científica, tem artigos mostrando, né? Denise, acho que você chegou mais tarde, você perdeu. Então as melhores áreas para se aplicar é atrás da orelha, pescoço, peito, barriga, virilha, sola do pé, principalmente a sola do pé e punho, né? Esfregar assim no punho, são no corpo, mas é óbvio, se você está com uma tensão muscular, você passa naquela região. Se você está com uma inflamação numa articulação, passa naquela região que está inflamada. Se você está com um problema no intestino, você passa na região mais do intestino. Mas sempre, 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 sempre tenta inalar, tá? E quando for passar o óleo no corpo, eu só uso o lavanda puro, né? O ideal é você misturar com óleo de coco, um óleo de amêndoa, um óleo de uva e tenha a concentração correta. Então na próxima live que eu vou falar das aplicações, aí eu já falo certinho para criança, qual é a diluição, né? Então em quantos ml de óleo de coco, quantas gotas de óleo essencial eu uso. Então eu posso passar aí para vocês uma receitinha que tem para vocês diluírem de forma correta, porque por exemplo, bebê, você tem que fazer uma diluição muito grande, né? Mulheres grávidas têm muitas restrições, não se pode misturar o óleo no carreador, né? Principalmente porque ele é muito volátil, então se você passa na pele logo ele evapora. Se você quer que ele absorve, você tem que ter um óleo carreador, né? E geralmente é o óleo de coco, uva, amêndoa. O que eu acho legal desse óleo de coco da doTERRA é que ele não tem sabor e não tem cheiro. Então quando você mistura ele no outro óleo, não mistura aquele cheiro de uva, de outro tipo de óleo com o óleo, ele fica só o cheiro do óleo mesmo essencial, que é no caso de misturar, tá? Então é isso que vocês têm que ter. Se vocês aprenderem o que eu falei nessa live, cara, o resto que vai vir é lucro, porque aí você só vai utilizar os benefícios. Agora, você começar a utilizar os benefícios sem entender essa base, fica um pouco mais complicado. Para crianças também tem o doTERRA Kids, já vem diluído, pode aplicar de forma segura, exatamente, Valde Souza, né? Você já deve conhecer, né? Então, assim, na doTERRA realmente já tem os kits infantis que já vêm com a diluição. Existem os roll-ons também no doTERRA, que eles já vêm diluídos também, e você eu não tenho nenhum aqui. E você passa no corpo, é igual um desodorante roll-on mesmo. Então você passa nas partes do corpo. Na doTERRA também tem alguns óleos que então ele já vem diluído e ele já vem num roll-on, né? E você pode comprar também roll-on, né, em farmácias de manipulação. Tem gente que manda vir da China e você acaba misturando ali e usando já com a diluição certa, né? Olha lá, sou consultora há um mês e está gostando ali dos óleos. Gente, é muito legal, eu também fiquei muito impressionado. E a doTERRA, ela tem uma política muito interessante de pontos, é muito legal. Enquanto você vai comprando, você vai somando pontos
e você acaba pegando olhos basicamente de graça por somatória de pontos. Isso é muito legal. Essa live ela fica salva por 24 horas. Eu vou ver se eu baixo ela e também deixo ela disponível no YouTube. Certo, gente? Um abraço, tudo de bom, boa semana para vocês e até a próxima.